Muito bom dia, professor João Batista. É com enorme prazer que a nossa instituição, a Escola São José de Covigny, tem aqui neste projeto Nursing for One Health, que tem como propósito falar um pedacinho da sustentabilidade da saúde num aspecto global. Para já quero agradecer mesmo a sua disponibilidade e também todo o seu consentimento em fazer parte deste projeto. Em nome deste grupo, o meu muito obrigado. Eu é que agradeço o convite que foi-me endereçado à escola, nomeadamente a si e à professora Maria Luísa, e é um prazer enorme poder estar aqui convosco, em poder partilhar algum do conhecimento, do meu saber e da minha ignorância na área da saúde e da sustentabilidade. De facto, o objetivo destes podcasts tem a ver mesmo com isso, é falar com peritos e destes peritos beber ao medir-nos um pouco do conhecimento que têm. E aqui eu faço logo a ponte relativamente à primeira questão, face ao impacto que o meio ambiente tem nas pessoas, no grupo, até mesmo na comunidade. No seu ponto de vista, qual é estas práticas de sustentabilidade da saúde preconizam uma saúde global? Em que meio é que elas, ou em que forma é que elas preconizam esta saúde global? Eu vou-me focar essencialmente na nossa casa comum, que é o Arquipélago da Madeira. Uma casa com cerca de 801 km², se nós atendermos a área territorial da Ilha da Madeira, do Porto Santo, desertas e selvagens. E o que é que se tem passado na nossa casa comum nos últimos anos? Numa perspectiva de pensarmos globalmente, mas agirmos localmente. De facto, a nossa casa comum, nos últimos 30 anos, passou por muitos episódios, muitas fragilidades de fenómenos naturais e outros causados essencialmente pelo homem. Se não, vejamos os que aconteceram mais recentemente. Por exemplo, no 20 de fevereiro de 2010 tivemos uma grande aluvião. Entre 2010 e 2016 nós tivemos 7 grandes incêndios. E mais recentemente, o ano passado, no final de 2023, entre outubro e novembro de 2003, tivemos também 2 grandes incêndios que afetaram os concelhos da Calheta e do Porto Muniz. E que entre a área ardida e reardida corresponde a cerca de 32 mil campos de futebol. Isto para dizer o seguinte, o fenómeno que ocorreu no aluvião de 20 de fevereiro de 2010, se associarmos a parte dos incêndios florestais, em condições normais, a mãe natureza levaria milhares ou milhões de anos a fazer o trabalho que estes 2 fenómenos em conjunto fizeram nestes últimos 23 anos. É motivo para dizer que nós tivemos uma ação de erosão acelerada provocada pela ação da água e do fogo e a fragilidade que isso introduziu na nossa casa comum. Essa fragilidade desde os campos agrícolas, os nossos poios, a quantidade de perda de solo arável que se perdeu, que geralmente ninguém valoriza o solo, mas o solo é a base da vida, é a base de sustentabilidade dos seres vivos, das plantas e dos animais. A nossa alimentação começa pelo solo. E, infelizmente, basta chover um pouco que nós diariamente vemos através das linhas de água, seja nos concelhos a sul da Ilha da Madeira ou nos concelhos a norte, a quantidade de sol que se perde e que deixa grandes manchas aqui junto ao litoral. O solo é um recurso natural não renovável à escala humana. Não é por acaso que em 2015 a Unesco definiu solo um valor a preservar. E veja que diariamente o solo resulta do apodrecimento, se me permite a expressão, ou a meteorização das formações geológicas, leva milhares a milhões de anos a rocha a apodrecer, meteorizar desde rocha até ao solo,
e que nós diariamente perdemos este recurso com grandes impactos nos ecossistemas terrestres e marinhos. Portanto, isto é um exemplo da fragilidade da nossa casa comum, que muitas vezes eu digo que está a precisar de cuidados intensivos. E também um grito de alerta da Mãe Natureza, porque a Mãe Natureza, para se manter em equilíbrio, reage sempre às perturbações a que é submetidas. E estes vários gritos de alerta que a Mãe Natureza tem dado, é para nos chamar a atenção à nossa população local, com cerca de 251 mil habitantes, de acordo com os censos de 2021, que não podemos estar adormecidos. E quem conhece verdadeiramente a nossa história em 604 anos de povoamento destas ilhas, do Porto Santo e da Madeira, e o excerto da passagem do hino da região autónoma da Madeira, de Ornelas Teixeira e do saudoso maestro João Vítor Costa, diz o seguinte: nos louros da vitória, nas tuas mãos calosas, foram a herança que a teus filhos deste. Não podemos esquecer que fomos sempre um povo trabalhador e que temos um território difícil. Eu ainda há pouco referia que a Ilha da Madeira tem cerca de 740 km². Cerca de 1/3 desse território é que é ocupado para todos os fins socioeconómicos, para tudo o que é atividades. 2/3 é parque natural. E cerca de 500 metros, cerca de 90%, melhor dizendo, da sua superfície está acima dos 500 metros de altitude. E isto fez com que o homem madeirense, os nossos antepassados, tivessem uma capacidade de engenho, de resiliência e de saber e conhecer e tratar verdadeiramente o território. Eu sei que o da vida do Conselho de Câmara de Lobos é interessante. Porquê que no Conselho de Câmara de Lobos praticamente não existem incêndios na área urbana? Na zona da Caldeira? Ou porquê que não existem incêndios no chão da Ribeira? Porque o homem cuida dos seus pois, cuida da natureza. Tem o edificado, tem os poços de água de rega e tem tudo o que é parcela agrícola devidamente cultivado. E é este trabalho que a nossa geração e as gerações mais novas têm que continuar a fazer, para bem da paisagem, para bem do nosso ecossistema, para bem da nossa casa comum, que é esta que nós temos. E é esta que nós, de facto, temos que amar e que temos que cuidar verdadeiramente. É como o enfermeiro cuida do seu paciente, o homem tem que saber cuidar verdadeiramente da sua natureza e dos seus recursos. Porque uma região rica é aquela que conhece, protege e valoriza os seus recursos naturais. E nós vivemos numa região cujos recursos, esta dádiva da natureza, os recursos geológicos, os últimos foram gerados há 6.000 anos atrás, com os últimos fenómenos de vulcanismo que ocorreram no Polo da Serra. E a partir daí, nós estamos a utilizar o nosso cartão de crédito ambiental, que é, temos estado sempre a retirar esses recursos, mas não podemos ser egoístas de não deixar esses recursos às gerações vindouras. É porque é importante o progresso, a aproximação das populações através das vias rápidas, das pontes, portanto, das verdadeiras obras de ar, que são as pontes, os túneis rodoviários. Há uma aproximação muito grande da população, ganhou-se muito na nossa qualidade de vida, mas à custa também da extração desses recursos naturais no seio, no ventre da nossa terra-mãe. E então, pegando nisso, que achei impecável, o cuidar e o proteger da nossa casa é a nossa função, até pensando nas gerações futuras, o que é que podemos fazer, especificamente? Há muito trabalho que tem sido feito. Sim, pronto. Nomeadamente depois do 20 de fevereiro, houve um conjunto de ações desenvolvidas pelas autarquias, pelo próprio Governo Regional, que foi os planos municipais de emergência de proteção civil, que foi obrigatório todos os concelhos terem novos planos municipais de emergência de proteção civil,
Esses planos municipais de emergência de proteção civil foram importantes para se elaborar os novos planos diretores municipais, elaborar as novas cartas de risco, um reordenamento do território, muito importante. Também das escolas, trabalharmos muito em programas escolares, as ecoescolas, as bandeiras verdes, a bandeira azul. Há todo um conjunto de formação e educação ambiental que tem sido desenvolvido por várias instituições públicas e privadas, onde tanto as autarquias, o governo e os estabelecimentos de ensino têm tido um papel muito importante. A Madeira, apesar de toda alguma da fragilidade que eu referi ainda há pouco, nós, felizmente, somos dos estabelecimentos de ensino com o maior número de bandeiras verdes em ecoescolas. E isso é motivo de orgulho e de satisfação a pensar que, de facto, nós estamos a preparar, face à fragilidade do nosso território, a sensibilizar estas novas gerações, que eu acredito bastante, a se preparar e ser capaz de ser resiliente para os desafios que estão a ser colocados diariamente a todos nós. Mesmo se me permite, nós de facto, como seres humanos, não representamos nada no planeta Terra. Se não vejamos, o nosso planeta, a idade do nosso planeta é estimada em 4,5 mil milhões de anos. Os dinossauros, que faz parte da brincadeira de muitos miúdos, da coleção de modelos, de séries televisivas, de desenhos animados, foi uma espécie que surgiu no planeta Terra há 233 milhões de anos atrás, entre o período Triássico e Cretácico, e que viveu sob a superfície terrestre 167 milhões de anos. Talvez foi as 10 espécies que mais dominou e mais devorou os recursos vegetais e animais sobre a superfície do planeta. Mas no caso da nossa espécie, o nosso processo de humanização começou há cerca de 3,9 milhões de anos atrás, com o Australopiteco. A espécie Homo sapiens sapiens, a nossa espécie, que caminha de forma ereta, que tem uma capacidade craniana de 1500 centímetros cúbicos de massa cinzenta, surgiu há apenas 300 mil anos atrás. Mas veja que foi a espécie que mais contribuiu para a destruição do planeta. E que foi, face à influência e às ações desencadeadas pelo homem moderno, principalmente a partir da Revolução Industrial, estamos a falar que há 2 séculos, nem sequer atrás, até aos tempos mais modernos, os investigadores acabaram por criar um novo período geológico, que chama-se Antropoceno, devido à ação, à influência que o homem moderno tem tido sobre a destruição do planeta Terra. E não é por acaso que muitas associações de ambientalistas, investigadores e ações políticas, nomeadamente o Acordo de Paris, as que aconteceram mais recentemente do G20, entre outras, que as grandes preocupações é as alterações climáticas, o aumento da temperatura, a quantidade de microplásticos que existe nos oceanos e nas areias, a subida no nível médio da água do mar, portanto, a extinção de muitas espécies e depois a escassez de água. A água está muito mal distribuída no planeta e a gente vê aqui no nosso arquipélago. Veja, nós na Madeira, que pensamos que temos muita água e estamos a cerca de 50, 60 km da ilha do Porto Santo, uma ilha que praticamente a água é muito reduzida. Isto é uma dádiva da natureza. Se nós acrescentarmos o seguinte, é que vivemos a cerca de 544 km da costa africana e cerca de 600 km do maior deserto do mundo, que é o Saara. Então, numa dávida da natureza, nós vivemos numa região como a Ilha da Madeira. Sem dúvida. E nós devíamos sentir privilegiados e abençoados por essa dádiva, nós termos vegetação e termos água, de certa forma,
em abundância. E é importante, às vezes, nós termos esta visão global, mas agir, portanto, localmente. Porque eu falava ainda há pouco no nosso cartão de crédito ambiental. Todos os anos, no dia 22 de abril, é comemorado o Dia Internacional da Mãe Terra, que é mesmo para chamar a atenção o homem de todas estas mudanças. Há 50 e tal anos que se comemora este dia e nós na Madeira, no arquipélago da Madeira, também temos participado muito em ações junto à população de aspecto largo, da importância de falarmos sobre este dia e a preservação do planeta. Nunca se falou tanto em ambiente como nos últimos anos. Ainda há pouco, quando estava a falar convosco, eu tenho 55 anos, e quando andei na escola preparatória Gonçalves Arco, ou na escola secundária Jamões, onde fiz a minha formação do ensino secundário, nós não tínhamos qualquer tipo de conversas, de exposições na escola, mas nós agora, nos últimos 15, 20 anos, vamos a qualquer escola, qualquer estabelecimento de ensino, o vosso é um exemplo disso, a vossa escola, há essa preocupação, está na agenda do dia, as questões ambientais da sustentabilidade, que depois é transversal na nossa qualidade de vida. Se não imaginamos o seguinte, estarmos num mirador, na Ilha da Madeira, e olharmos com a paisagem agrícola cuidado e verdejante, ver aqueles pois todos bem cultivadinhos, tratadinhos, o gado a viver em harmonia, em plena respeito pela natureza. Ou estarmos no mesmo sítio e vermos uma paisagem completamente ardida, isso mexe com o nosso estado físico, não é? Portanto, a saúde ou o equilíbrio do nosso estado de saúde depende da parte física, da parte social, da parte emocional, portanto, física, social, cultural, emocional e espiritual. E é este equilíbrio que nós precisamos dentro de nós. E esse equilíbrio só se consegue se nós estivermos em harmonia com a nossa casa comum e com a Mãe Natureza, que é ela que nos acolhe. E falando aí da saúde, como abordou o tema da saúde, esse equilíbrio relativamente de saúde, o que é que acha que os sistemas de saúde podem fazer ou que contributo podem ter nesta sustentabilidade? Eu, como sabe, na minha área de investigação no Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro, eu trabalho na área da Geologia Médica, da Geomedicina, e trabalho nos efeitos positivos dos minerais na saúde humana. Mas também há os efeitos negativos que pertencem a um outro grupo, da Geoquímica Ambiental, na Universidade de Aveiro. Se nós tivermos um solo que não tenha qualquer tipo de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, a qualidade da nossa vida, a qualidade dos nossos alimentos será completamente diferente. Hoje em dia há duas indústrias, são três, mas duas em primeiro plano para mim que dominam tudo o que é sustentabilidade e a qualidade da nossa vida pessoal. É a indústria alimentar, principalmente com os alimentos processados, e depois a indústria farmacêutica. Talvez sejam as indústrias que rentabilizam mais economicamente, são rentabilizadas mais economicamente, e depois vem a indústria ligada a tudo o que é tecnologia e eletrónica e redes sociais. Nos trabalhos que nós temos levado a cabo de investigação aplicada, um solo que não tenha qualquer tipo de contaminação, nem aplicação de produtos fitofarmacêuticos, ou aplicados de forma sábia em quantidades recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, isso depois entra na cadeia alimentar, porque as plantas acabam, através das suas raízes adventícias, de absorver esses microelementos e depois passa para outros seres vivos, e nós que alimentamos destes seres vivos e por aí afora. E isso na Madeira também existe. Acontece. Com o cultivo, portanto, da semilha, com o cultivo de alface, do tomate,
Eu não queria entrar aqui numa especificação muito grande, mas neste grupo de trabalho que está, de certa forma, associado ao nosso, que trabalha os efeitos negativos dos minerais na saúde humana, imaginem o que é um tomateiro plantado na margem de um curso de água, mas que esse curso de água tem descargas permanentes de indústria metalomecânica. O que é que se passa? As plantas acabam por absorver muitos desses elementos químicos e isso passa depois para a planta. O cádmio, o mercúrio, o cobre, chumbo e zinco, entre outros elementos químicos. E que depois nós vamos ingerir as consequências que isso tem. Mas também nós temos cá esse problema, nomeadamente com os bivalves. O consumo de lapas, o consumo de caramujos, o consumo de peixe-espada preto, o consumo de tonídeos, nomeadamente o atum, que tem grandes concentrações de mercúrio e de cádmio. Daí muitos médicos recomendarem, principalmente às mulheres grávidas, o consumo de peixe-espada preto uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. E evitar comer a parte das barrigas, que é muito apreciado, e não comer, portanto, as vísceras do peixe-espada preto. E todas as consequências que isso teve a nível de saúde, como vocês sabem muito bem, como enfermeiros, no Conselho de Câmara de Lobos, no Conselho de Machico, porque há um consumo de peixe diário. São estes assuntos que é importante nós discutirmos e arranjarmos soluções tendo em conta a qualidade da saúde da população local. Falando desses doentes e também do cuidado dos enfermeiros, do papel do enfermeiro fazer relativamente na sua prestação de cuidados para a sustentabilidade. Eu tenho a vantagem, na minha família, ter vários profissionais de saúde, ligados desde auxiliares à enfermagem, à parte médica. E tem sido uma aprendizagem também ao longo destes anos de vida. E o que portanto, essa experiência associada a quem tem a felicidade, a dádiva de tratar pessoas familiares com doenças, ou em casa ou em internamento, neste caso aqui, perto mesmo ao lado no Hospital João da Almada, nós acabei por ter e sentir verdadeiramente o papel que um enfermeiro tem no contacto diário, diretamente e quase permanente com o paciente. Vocês estão sempre na linha da frente. E estão na linha da frente porque acabam por ser psicólogos, acabam por dar muito de voz ao paciente, principalmente na ausência das famílias e das visitas regulares, que o paciente está sempre à espera que alguém chegue. E o enfermeiro acaba por ser um primeiro interlocutor que está ali, que faz a interface, está ali na charneira entre a parte médica, a parte dos auxiliares, e que presta logo esses primeiros cuidados de saúde ao paciente, e não só com a administração dos medicamentos, mas no cuidado que tem ao dar bem ao paciente, ao saber ouvir, a dar uma palavra de esperança e uma palavra amiga ao paciente. De facto, vocês têm um papel muito importante. E também tem outro papel que tenho tido a oportunidade de presenciar, que é na utilização dos recursos. Quando vão dar um banho ao paciente, não deixar a água permanentemente a descarregar, ensaboar o paciente, depois voltar a deitar água e lavar o paciente. Nos consumíveis que são retirados do espaço, em vez de tirar 4 ou 5 guardanapos ou utilizar, sempre que fazem um procedimento, substituir as luvas ou o álcool gel. Portanto, há uma poupança de recursos que pode ser feita no dia a dia. E aqui utilizar a política dos 5 R's. Sempre, tem que ter sempre isso em mente, que é o reduzir, o reciclar, o reutilizar, repensar e recusar. Que muitas vezes há muita a teoria dos 3 R's, mas fala-se pouco dos 5 R's, que é repensar e recusar.
E isto multiplicado pelos apoio que o enfermeiro pode dar ao domicílio, numa unidade de saúde pública ou privada, na Ilha da Madeira, Porto Santo, e depois estender este espaço nacional e internacional, veja a poupança de recursos, de consumíveis que nós estamos a ter. E se associarmos essa poupança a uma boa triagem, uma boa separação dos resíduos hospitalares, já é uma grande ajuda que estamos a fazer um ambiente. E depois levar isto para casa. E ter esta palavra junto aos filhos, aos pais, aos nossos avós, e ir multiplicando, ir semeando. Se me permite, eu gosto muito de Cesário Verde, e Cesário Verde, num dos poemas que tem, assim de forma adaptada, ele dizia que todo o semeador, um enfermeiro é um semeador, semeia sempre a seara do futuro, e ele semeia junto ao paciente, sem saber se o chão é fértil, se é duro e se lhe receberá a semente. E eu acho que o papel do enfermeiro é esse também, é um semeador. Concordo plenamente consigo e comungo das suas palavras e até dessa maneira de ser do semear. É engraçado um geólogo falar precisamente disso, a terra, falamos aqui na terra, a importância de preservar e cuidar desta nossa terra que é atual, mas é pensar no futuro e agora falar do nosso papel como enfermeiro. Pormenor, já agora se me permite, que é o dia da sobrecarga da terra. Há várias décadas que um grupo de investigadores acaba por avaliar o dia de sobrecarga de terra. O que é o dia de sobrecarga de terra? É o dia em que nós, seres humanos, quase com 8 bilhões de seres humanos, não falando nas outras espécies, porque nós não vivemos no planeta Terra sozinho, temos que saber viver em harmonia com as outras espécies dentro do próprio planeta. É o dia em que a Terra já não consegue renovar os seus recursos para fazer face ao consumo humano. E esse dia tem vindo a ocorrer cada vez mais cedo. O ano passado foi no final do mês de maio que nós esgotamos o nosso cartão de crédito ambiental a nível mundial. E eu digo assim, e na região autónoma da Madeira, qual é o nosso cartão de crédito? Como é que a gente tem gerido este cartão de crédito nos recursos naturais renováveis e não renováveis, numa população de 251 mil habitantes? É importante nós pensarmos isso, que é a tal sustentabilidade dos recursos. Como eu referi ainda há pouco, os últimos recursos que foram gerados na Ilha da Madeira foram há 6 mil anos atrás, com os fenómenos vulcânicos que ocorreram no Polo da Serra. A partir daí, nós temos de estar sempre a reiterar esses recursos. Para a construção, nós esquecemos que o recurso mais consumível a nível mundial, em primeiro lugar, é o ar. Depois, a água. E o terceiro, muita gente não sabe, é a areia. É a areia, é verdade. É a areia, é o terceiro recurso. E dizem assim, mas onde é que está a areia? Está aqui, no vidro dos óculos, nos vidros, nas lentes das máquinas fotográficas, das máquinas de filmar, em tudo o que é equipamento óptico. E entre outras aplicações. E a gente diz assim, nós temos esse recurso aqui, mas, por exemplo, quando a gente olha para a praia do Porto Santo e vê que é uma praia de grande dinâmica e que está em erosão, e que cada vez mais estamos a perder a área de útil ao banhista, a gente diz assim, de facto, isto é um recurso importante. É o recurso de desenvolvimento estratégico para a Ilha do Porto Santo. Aqui na Madeira, para a construção. Sem areia não há construção. Muita dela extraída do mar, muita dela já fabricada em centrais de betão. Veja a importância que estes recursos têm na nossa qualidade de vida, no nosso dia-a-dia. E que a gente nem sequer se apercebe. Fantástico, essa visão. Penso que o tempo já vai longo. Quero, em nome desta equipa e desta já instituição... Já eu pegar aqui um texto que era do próximo livro. Mas pode falar à vontade, não há problema nenhum. Então, acho que é engraçado. É um excerto
Posso? Pode, deve e deve. E disse, portanto, já falei que a natureza reage sempre às perturbações a que é submetida para se manter em equilíbrio. E, de facto, utilizando uma linguagem agora dos informáticos, a Terra está a fazer o reset, está a fazer o seu período de reiniciar. Vamos entrar num novo ciclo de reiniciar. E eu vejo cada vez mais as pessoas, hoje em dia, estão mais espirituais. Depois ao contrário do que muita gente diz, nós aprendemos muito com a pandemia do Covid-19. Concordo. Houve muita discussão, pessoas que não sabiam viver, tipo casa do Big Brother, não é? Não sabiam viver em família, em comunidade. Neste momento têm laços mais fortes. Eu, numa das passagens do livro que estou agora a escrever, baseado em todos estes ensinamentos, baseados no que tem acontecido na nossa Casa Comum nos últimos 30 anos, Casa Comum, Arquipélago da Madeira, e tem uma passagem que diz assim o seguinte: muitas vezes o ser humano deixa que a sua consciência se torne invisível, porque a constante distração das redes sociais e das notícias falsas tira-lhes a coragem de advertir para a realidade de um mundo e de uma região limitada e finita como a nossa. Existem comportamentos que apenas servem para manter os estilos de vida, de produção e consumo. Nós consumimos mais do que aquilo que precisamos. Eu lembro-me, quando era miúdo, e conto muitas vezes esta história verídica, e tinha 2 pares de sapatos. Um para ir à escola e outro para ir à catequese e à missa, ou ao médico, ou para vir o Funchal, que havia em Santo António. Você também teve. E que, portanto, tudo era racionalizado. Nós somos 4 irmãos e tudo era racionalizado. Mas, continuando. Portanto, eu disse, existem comportamentos que apenas servem para manter os estilos de vida, de produção e consumo. É a forma que muitos seres humanos, incluindo aqueles com grandes responsabilidades políticas, se organizam para alimentar os vícios autodestrutivos. Tentam não os ver. Lutam para não os reconhecer, adiam decisões importantes, agem como nada tivesse acontecido. Como diz a música do Carlão, assobiam para o lado. É urgente e preciso saber educar para o ambiente e para a sustentabilidade. Fantástico. Portanto, isto é um excerto de passagem que, de certa forma, vem alinhado com... E resumir, dar aqui um resumo também de tudo aquilo que nós estivemos aqui a abordar, sem dúvida. Em nome do grupo, o meu muito obrigado. E eu é que agradeço a oportunidade. Pelo seu contributo, trazer aqui um pouco da sua experiência, da sua sabiência relativamente a vários temas, que é isso mesmo, e que vêm muito enriquecer este projeto. Em nome do grupo e da própria instituição, meu muito obrigado pelo seu contributo. E felicidades para vocês. Obrigado.